senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigos e amigas que nos acompanham pela internet, votos de muita paz. Iniciamos a nossa atividade doutrinária desta noite, dedicando às mulheres do mundo o nosso hino de gratidão por haverem construído a sociedade de amor. E homenageamos a todas elas na figura incomparável de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus. Era o dia 10 de novembro de 1792. A França, ensanguentada pela Revolução, proclamava, neste momento, na Catedral de Notre-Dame, o grande encontro para definir rumos. Entre os oradores, Pierre Gaspard Chaumette levantou-se na tribuna veneranda e disse com ênfase: neste momento, a França liberta-se de Deus. A revolução que derrubou os Bourbons também afasta Deus das nossas cogitações intelectuais. E logo depois, na convenção, repetiu-se que naquele templo onde se venerava a ignorância fazia tantos séculos, abria-se a oportunidade para Deus a razão. Razão era a nova era que começava no abençoado solo francês. E de imediato, uma procissão carregando uma jovem bailarina do Teatro da Ópera de Paris, apresentava a nova deusa da cultura francesa. A razão, aquela razão que deveria nortear o pensamento humano a fim de compreender e estabelecer por definitivo a finalidade existencial no reto cumprimento do dever. Entretanto, enquanto os revolucionários faziam que a guilhotina ceifasse vidas em Paris e por todo o país, havia no ar a presença plúmbea do materialismo que, através da razão, negava a existência de Deus. Curiosamente, a sociedade, a partir do século XVII, com certa frequência, levantava-se no gabinete do conhecimento para combater Deus e a imortalidade da alma. Naquele momento, no entanto, o pensamento francês estava profundamente ligado às novas ideias da fraternidade, da igualdade, da liberdade, que haviam levado Madame Roland, a extraordinária revolucionária, a gritar diante da guilhotina: liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem
em teu nome e do seu sentimento grandioso de mulher, ofereceu a vida pelo ideal da liberdade do pensamento. Logo depois que a insanidade tomou conta daqueles revolucionários, Marat, Danton, Robespierre, e espalhou pela Europa a sanha do desespero por volta de 1802. Um grande silêncio se abateu sobre o país, porque logo depois, na mesma veneranda Catedral de Notre-Dame, um jovem guerreiro, Napoleão Bonaparte, era considerado o grande vencedor. Ali, diante de uma multidão que se adensava, ele se ergueu sob os auspícios de Pio VII, o Papa, que fora especialmente convidado para a solenidade de coroação. E quando Sua Santidade se aproximava e erguia a coroa que se encontrava sob uma almofada de seda vermelha, Napoleão, criando uma situação diplomática difícil, tomou a coroa, cingiu-a ele mesmo, humilhando o Papa, e de imediato tomou a coroa pertencente a Josefina e tornou-a imperatriz da França. Era o ano de 1802. As grandes batalhas vencidas apresentavam aquele que deveria ser o grande unificador. Mas, em 1804, no desconhecimento das lutas, quando Napoleão se encontrava no auge da sua governança, eis que nasce em Lyon, a tradicional cidade em que Roma estabelecera o seu império da então Gálias, o notável pensador Hippolyte Lyon Denisard Rivaio. Neste momento, dois espíritos grandiosos estão mergulhados na terra para desempenharem um papel de mudança para uma nova era, a era da razão, em que a humanidade deveria discernir qual o objetivo da vida e como desenvolver as tarefas que lhe estavam destinadas para o grande final em eras do porvir. Exatamente nesse período, o grandioso Napoleão Bonaparte experimenta situações deploráveis no campo de batalha. E mais tarde, vencido em Waterloo, é mandado para o exílio. E a França, que havia detestado as expressões religiosas, experimenta um renascer dos ideais que devem governar a latinidade para os grandes voos do pensamento de Jesus nos dias do porvir. Merece considerarmos que naquele mesmo período o pensamento filosófico se havia distanciado das bases reais da necessidade da razão. E Pope, o grande filósofo, dizia que a razão não podia explicar todas as necessidades da criatura humana. Fazia-se necessária
uma mudança radical no pensamento. E isto viria através do positivismo, apresentado de maneira brilhante para que as criaturas humanas pudessem encontrar uma razão ética para a própria felicidade. O positivismo que lentamente conquistava a Terra. Chega ao Brasil e esculpe na bandeira nacional 3 palavras que deverão sempre reger o pensamento da nacionalidade espiritual: ordem e progresso. E é na expectativa dessa ordem e progresso que a humanidade avança, e a França, capitaneando as diversas culturas, abre as portas venerandas das academias para que o pensamento alcance a sua realidade atingível. Deus, periodicamente, era levado ao ridículo por aqueles que se acreditavam superiores à transcendência divina. E é nessa oportunidade, exatamente quando o pensamento vai encontrar as raízes da felicidade humana, através, em parte, da razão, que não soluciona todas as necessidades, que a figura notável de Hippolyte Léon Denis Rivaio assume o seu posto de liderança no dia 18 de abril de 1857, apresentando o Livro dos Espíritos. Trata-se do retorno de Cristo à cultura francesa, e naquela manhã de sábado inolvidável, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, ali diante da personalidade querida, da memória de Monsieur Danty, que teve a coragem de publicar a obra depois do aval do venerando sacerdote que a examinou à luz da crítica da religião católica, para ter o direito de ensinar às criaturas o reino dos céus. Como escreveu o venerando sacerdote: publique-se este livro, ele possui o indispensável para levar qualquer alma ao reino dos céus. Começava novamente a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrando às criaturas humanas que a vida é a maior bênção que o pensamento pode conceber, desde que originária da energia pensante do universo, e sendo o princípio inteligente o ser humano na criação, era indispensável repetir-se a ética do amor, da fraternidade, dos deveres perante a consciência cósmica e perante si mesmo. Chega o Espiritismo para confirmar os ensinamentos de Jesus em seu Evangelho inolvidável. Naqueles dias inesquecíveis, quando ele rumara com os seus discípulos a Jerusalém, na sua última viagem, a terra parecia despedaçar-se da confusão terrível entre o despotismo de Roma e as nações que desejavam a própria liberdade. Jesus vai visitar Jerusalém
pela última vez. Depois de haver pernoitado em Betânia, da residência daqueles irmãos amados, Lázaro, Maria e Marta, suas irmãs, ele começa a afirmar as provações terríveis que estavam desenhadas para o Cordeiro de Deus. As montanhas da Judeia culminavam agora na cidade tradicional e já se podia ver a parte sul de Jerusalém, quando Pedro, tocado pela emoção, disse-lhe: Senhor, não nos deixes órfãos. E Jesus, olhando o amigo querido e às vezes impetuoso, disse-lhe: este é o grande momento em que se cumprirão as Escrituras. O Filho do Homem será negado, experimentará o escárnio e o opróbrio, será vendido e plantado numa cruz. E o apóstolo, modesto de raciocínio, acostumado às suas incursões pelo mar, pescando, estava agora diante do mar da humanidade para uma pesca diferente. E tomado de espanto, estende o braço e diz: não permitiremos que façam algo desta natureza contigo. E ele, que penetrava no futuro com uma doce tranquilidade, sorriu melancólico para o discípulo amado e disse: tu mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Essa advertência muito grave surpreende a Pedro, que agora espera a orfandade que fará depois da partida do Mestre. A segurança daquele homem singular, que a história não pôde apresentar pela segunda vez. Tenho a alma despedaçada de angústia e as lágrimas rolam em abundância. Então Jesus lhe diz consoladoramente: eu rogarei a meu Pai para que mande o Consolador, e ele virá em meu nome para repetir as minhas lições, que certamente serão ouvidas, e para ficar convosco até a consumação dos ervos. Esse Consolador que o mundo ainda não conhece, seria mais tarde considerado o próprio Cristo, de retorno às paisagens tristes e dolorosas do planeta Terra no seu processo de evolução. Passam-se as horas, o Mestre é plantado numa cruz, a tragédia repercute do universo espiritual para as regiões dolorosas do planeta terrestre. E os espíritos, que são as vozes dos céus, descem à terra para anunciar o novo período de despertamento da criatura humana para os seus deveres, para consigo mesmo e para com as criaturas humanas, a natureza, o universo, na grande sinfonia da vida em geral. Vivemos hoje uma repetição daqueles períodos em que o pensamento cristão experimentava o escárnio, os atos de divindade, as demonstrações de afeto e de abnegação eram consideradas ridículas, perturbadoras, de natureza inferior. Hoje, como ontem, percebemos as dificuldades
que começaram depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estarreceu, tremeu nos seus alicerces, e quando chegou a paz, uma ânsia de ternura tomou conta das massas que proclamavam: guerra, nunca mais. E logo depois, novos mergulhos no abismo do sangue. As guerras repetiram-se a partir da Coreia, numa sucessão dolorosa, como se a criatura humana mantivesse o instinto bélico em posição de destaque, em detrimento da sua qualidade de espírito angélico, criado simples e ignorante. Vivemos hoje as consequências dolorosas daqueles gritos de horror que diziam, repetindo a doutrina negativa: Deus morreu. A doce nostalgia do céu cede lugar à aspereza dos sofrimentos terrenos, e as mentes levantam-se para encontrar justificativas que possam negar o sentido da vida humana na sua qualidade especial de manifestação da própria divindade. Vivemos a hora do horror, mas não devemos temer, porquanto, licença, aguardam-nos as bênçãos que virão depois da mudança de natureza espiritual do nosso sofrido planeta. As Escrituras tiveram cuidado de anunciar que a Terra também evoluiria. E eu me recordo do físico inglês Sir James Jeans, quando tem a coragem de dizer que a Terra, que é o planeta, que é o universo, não são máquinas, são pensamentos que se dilatam, que se contraem, e através da investigação da física quântica, os cientistas asseverarem que a Terra não passa desse momento de uma experiência dirigida pelo Mindom, pela mente, e que nós naturalmente somos resultados dessa mente universal, que ele denomina partículas de Mindoms, que viemos inevitavelmente para a realidade da transcendência. E todos os anúncios de negatividade, de degradação, de perda de sentido, cedem lugar à presença do Mestre, que voltou, conforme prometera, há 160 anos, das páginas luminíferas do Evangelho segundo o Espiritismo. A criatura humana havia lido as lições sublimes que o Papa Damaso houvera pedido no século III a São Jerônimo para reunir numa coletânea dos dados a respeito da presença de Jesus na Terra. E naquela oportunidade que São Jerônimo aplica 25 anos de investigações na cripta de Jerusalém, onde a tradição informava ter nascido Jesus, o Evangelho vem na palavra profunda, detalhada de Mateus Levi, que se encarrega de anotar os ditos e os feitos do Senhor em páginas de incomparável beleza. Logo depois, o pensamento admirável
de Marcos, as palavras doces do jovem que atendeu a Pedro e anotou as suas memórias a respeito de Jesus, escutando sua própria mãe, Maria de Jerusalém, ouvindo Maria de Magdala, Maria a Santíssima, e escutando as palavras doces do revolucionário apóstolo Paulo. E logo depois da sua grande jornada de divulgação da doutrina, criando a grande cidade de Veneza, onde havia apresentado uma igreja para manter viva a lição insuperável daquele amigo querido, o Filho de Deus, que veio ter conosco para que aprendêssemos a amar através da abnegação. E mais tarde, o jovem médico de origem grega, Lucas, que é deslumbrado ante a audácia do apóstolo Paulo, escreve, como assevera o escritor Hanningen, o mais lindo livro que a humanidade jamais leu, que é o seu doce Evangelho. O Evangelho de Lucas é um poema feito de beleza, das propriedades naturais do sofrimento humano, porque na sua condição de médico, ele compreendeu que o Evangelho deveria ser a terapia mais saudável para todas as necessidades humanas. E por fim, aquele Evangelho profundo, que vai procurar o início do universo. No começo era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo veio ter com os homens, na palavra do abnegado e doce João, o discípulo amado. Através dos séculos que se sucederam, as alterações, as adulterações em relação aos governantes de cada tempo e ao domínio da religião que se apropriou dos ensinamentos de Jesus para encarcerá-los. Jesus e os seus ensinamentos do dogma que deveria administrar a humanidade e terminou por transformar a humanidade no caos. Desse caos que tem ordem no universo, mas que aflige esses 7,5 bilhões de almas que se recuperam na face do planeta em expiação. E é exatamente nesta hora em que o Evangelho necessita de uma reforma da sua interpretação, qual ocorreu depois do ano de 550, quando foi alterada uma das bases filosóficas mais belas da doutrina de Jesus. Quando foi alterada a mensagem da reencarnação, que fazia parte fundamental dos ditos do Senhor, baseada principalmente no inesquecível diálogo entre Jesus e Nicodemos, naquela noite em que ele descerra para a humanidade o mistério da vida. É necessário nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Aquilo que é nascido da água é água, mas é necessário nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. E entre as interrogações silenciosas ou verbalizadas do doutor da lei, Jesus sorri docemente e assevera: tu ouves e vês a mensagem do vento que sopra, mas não sabes a sua direção, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não te surpreendas, pois,
de dizer-te: é necessário nascer de novo. Essa lição preciosa estará presente na alma do homem do Sinédrio, como selo bendito da interpretação do maior enigma da criação, que é exatamente o sofrimento. Porque sofremos? De onde viemos? Para onde vamos? São as interrogações que desde priscas eras, desde a Magna Grécia e antes dela, o pensamento humano procura entender. E vamos perceber que o processo da evolução, como irá dizer mais tarde Charles Darwin, em 1859, desde a Monera, as primeiras organizações de natureza celular, até este homem sábio temporariamente, mas ainda numa fase de evolução, agora no homos tecnológicos, da busca do homos espiritualis. Estamos experimentando essas dificuldades porque nos esquecemos do Evangelho de Jesus. A sociedade esteve aparentemente cristianizada no Ocidente, mas o amor não fez parte das suas leis, nem da governança estabelecida na terra para conduzi-la ao seu destino final, que é a perfeição relativa que nos está reservada. Eu me recordo, por exemplo, da empáfia humana, quando o próprio Napoleão Bonaparte tem a oportunidade de dizer ao grande biólogo que acaba de apresentar em Paris a sua obra sobre a origem da Terra. Eu li o seu livro de 600 páginas e, lamentavelmente, não vi sequer uma referência a Deus. E ele, com a empáfia daqueles que ainda não despertaram para a realidade, responde: Cher, eu não tive necessidade dessa hipótese. Mas hoje são aqueles mesmos cientistas de ontem que negavam, que se voltam diante da harmonia cósmica, das descobertas que culminam com a inteligência artificial, para dizer que nós somos filhos amados de Deus e que este universo de aproximadamente 6 sextilhões de galáxias não funciona à mercê do acaso, mas antes obedecendo a leis rígidas de controle, para que neste período possa atravessar para uma fase mais saudável, mais afável, que é a da nossa regeneração. Em breve, esse breve de natureza astrológica ou astronômica, teremos a oportunidade de amar, de compreender que a dor não é uma adversária, é um fenômeno natural do nosso processo de depuração. Quando pudermos, logo mais, desses grandiosos dias que nos aguardam, examinar a criatura humana e percebermos que a nossa vida tem um objetivo, uma finalidade sem a qual, ou sem os quais, perdemos o sentido e perdemos a finalidade existencial. Asseverou Viktor Frankl, em um admirável tratado sobre a sua psiquiatria de natureza terapêutica. É necessário que a vida tenha um sentido. Ou nós damos o sentido à nossa vida, ou a nossa vida se dissolve na inutilidade.
E os espíritos, aqueles em cuja expressão antecipamos a viagem à Terra, formando um grande exército de fraternidade, descem neste momento ao planeta através de reencarnações especiais para anunciar a nova era. Eu me recordo, por exemplo, de um menino nascido, estando entre nós, ainda pequenino, vai ser um símbolo da sociedade do amanhã. Nascido, ele apresenta uma expressão de sabedoria nos olhos que fascina os pais daquela idade tenra. Seus pais são professores da universidade. Eles estão deslumbrados com este pequeno ser que se chama Kim Wong-yang e que nasceu por volta de 1965. E certo dia, sua genitora está acarinhando quando ele abre desmesuradamente os olhos com um mês e diz: mamãe, eu sei falar. E ela tem uma expressão de surpresa, porque aquela criança não tem ainda formadas as cordas vocais e não tem o sentido objetivo do pensamento. E diz de si para si: meu Deus, eu tenho a impressão que este menino falou. E ele responde sorrindo: sim, mamãe, eu falei. Ela diz: mas se você sabe falar, meu Deus, corre e coloca-o no leito. À noite, quando o marido chega da Universidade de Seul, ela lhe diz: você não vai acreditar, porque afinal dizem que nós, as mulheres, somos um pouco exageradas. Mas nosso filho conversou comigo hoje. E o marido, que entendia bem a mulher, olhou-a, sorriu e disse: claro, eu acredito sim que nosso filho, com um mês, teve a oportunidade de falar com você. E foi caminhando até a alcova, onde estava o pequenito, em movimentos rítmicos. E o pai, orgulhoso, disse-lhe: quem? A mamãe não anda boa. Imagine que ela me acaba de dizer que você falou com ela hoje. E isso é um absurdo. Não é, meu filho? Não, papai. Realmente eu falei. Foi a hora do pai desmaiar, naturalmente. Mais tarde, eles se acostumaram com o Kim. E quando ele completou 6 meses, ele disse: mamãe, agora eu me lembro de uma coisa, eu sei escrever. Ela não duvidou. Deu-lhe de imediato uma folha de papel e um lápis, e ele escreveu um poema que, traduzido ao português em versos brancos, diz: quando cai a tarde e o céu de Seul se tinge do sol, eu vejo as nuvens brancas passarem corrida e sei que é o momento do declínio. Então, lendo-se o primeiro poema de Kim Wong-yang, se tem uma grande emoção. Com 1 ano de idade, os pais publicaram seu primeiro livro e logo depois a imprensa noticiou de Seul no encontro do seu primeiro aniversário. Houve uma entrevista ping-pong, o meninozinho de 1 ano, respondendo a perguntas dos seus interrogadores. Chegou o momento em que a mãe disse: agora, senhoras e senhores, vamos encerrar a entrevista.
Meu filho fala como adulto, mas ele está cansado. Não está cansado, Kim? Não, mamãe. Estou adorando esta gente me fazendo pergunta de criança. E naturalmente foi interrompida a entrevista e Kim, quando lhe perguntavam, como tu sabes? Lembro-me. Mas lembra-te de onde, de quando? Não importa. Simplesmente eu me lembro, porque aos 8 anos de idade, a Universidade de Seul teve que abrir uma vaga especial para o menino estudar e ganhar o seu primeiro prêmio de física nuclear. E hoje, personagem mundial famosa, ele representa a geração do porvir, quando traremos a lembrança das nossas memórias de uma maneira tão ativa que já não experimentaremos as largas fases da infância e da sua aprendizagem. Então, por assimilação, eu apresento a ideia de uma das crianças da Mansão do Caminho. Eu lhe estava ensinando as primeiras letras, cantando as páginas sublimes do alfabeto, da metodologia pedagógica da época. E o menino meu disse rapidamente, com 5 anos de idade, tio, é verdade que nós nascemos outra vez. Não é verdade? Digo, sim, é uma verdade basilar. Mas é uma coisa que eu pergunto a Deus, já que a gente esquece de tudo, por que Ele não deixa que a gente se lembre do alfabeto e da tabuada? Porque já não teríamos motivo para a preocupação das primeiras letras e dos primeiros cálculos. É que o nosso desenvolvimento intelectual se encontra, nesse momento, numa fase de projeção, de despertamento, como asseverava Sócrates, educere, educar. Educar é fazer recordar de lições que foram olvidadas da grande jornada das sucessivas reencarnações. A grande verdade é que o Espiritismo veio hoje convidar-nos a reflexões profundas e através do Evangelho. E eu me recordo que no ano de 1956, no Rio de Janeiro, eu conheci um médico espírita chamado Dr. Belo, que naqueles dias, em Copacabana, era aplaudido e homenageado, porque ele apresentava como terapêutica para todos os seus pacientes o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele os dava de presente e dizia ao paciente, a doença de que você é objeto, o problema que o aflige, está explicado neste livro, tem raízes ontem. Eu irei indicar-lhe da medicina técnica, acadêmica, o produto específico para este mal, porém, é paliativo. Se você não arrancar pelas raízes o mal, cujo reflexo apresenta-se agora, os males de que você tem sido vítima voltarão. E eu me deslumbrei àquele tempo e passei também a receitar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta 26ª conferência, a Federação Espírita do Paraná apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo como terapia preventiva para nossos males e terapia curadora para nossas aflições. Ao apresentar esta campanha de dê o Evangelho, se acha pouco de 2, se acha pouco de um enorme número de evangelhos para que ele acenda a lâmpada do conhecimento das almas que estão adormecidas pela ignorância.
para que Ele estenda as mãos e nos diga: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. De fato, se procuramos o essencial, o secundário chega de maneira natural e sem qualquer perturbação. Portanto, diante das dificuldades que o planeta Terra sente nas suas entranhas, é porque nós nos afastamos das lições preciosas do Evangelho de Jesus, que os Espíritos abençoados vieram interpretar, fazer que nós o esculpíssemos na intimidade dos nossos corações, e a nossa vida não tivesse outro sentido senão aquele admirável sentido de servir, que é a base fundamental da vida. Quando nós ouvimos falar no Evangelho de Jesus, uma suave ternura invade o nosso coração. E eu me recordo, agora nos momentos finais de uma longa existência, abençoada pela sua presença no coração, de quanto esse Evangelho de luzes deu-me forças e energias para ser feliz. Escuto pessoas dizerem: eu não sou feliz, porque me faltam coisas que afinal de contas não fazem falta, porque eu não nas tenho, e no entanto sinto-me preenchido, porque tenho o fundamental. Então eu me recordo de quando há 70 anos apresentei o primeiro livro mediúnico, firmado pelo Espírito Joana de Ângeles, Mestre de Amor, no dia 5 de maio de 1964, no auditório do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro. Eu era tão jovem, eu havia lido o Evangelho com lágrimas muitas vezes, mas eu era tão jovem. E a juventude tem a permissão de equivocar-se, para através da maturidade e do envelhecimento, adquirir pelo menos a sensatez de evitar equivocar-se mais ainda. Terminada a apresentação, eu estava muito comovido, porque ao meu lado estava a veneranda entidade que me houvera convocado para a libertação espiritual através das experiências da doutrina libertadora. E chegando à casa em que me hospedava, coloquei o livro modesto, uma capa simples, verde, com as palavras Mestre de Amor em negrito, e fiquei examinando cada página mental, e a primeira delas era solidão e Jesus. Sim, eu era muito jovem, mas era muito solitário. A mediunidade atormentou-me toda a juventude, colocando-me dentro das linhas austeras dos ensinamentos da codificação, conforme enquisarados em O Livro dos Médiuns. E então, Jesus seria o meu companheiro nas horas mais difíceis. Ele estaria ao meu lado, mesmo que eu não percebesse. Não era importante eu ter o contato, mas era muito importante ter-lhe a presença. E então, coloquei o livro na cabeceira da cama, diminui as luzes, deixei apenas um foco, e fiquei emocionado olhando aquelas páginas que para mim eram feitas de luz e haviam sido escritas com muitas lágrimas de juventude. Então a veneranda Joana de Ângeles adentrou-se no quarto e perguntou-me: estás feliz, meu filho?
Eu disse: estou, minha irmã, porque jamais imaginei na possibilidade de escrever uma carta que me pudesse ajudar e que me pudesse consolar as lágrimas de uma saudade terrível, um vazio existencial. Ela disse: este vazio existencial é saudade de Jesus. Preenche-o através da caridade. Ama. Se não te amarem, não é importante, mas é importante que tu ames. E me perguntou: tu és muito jovem, estás disposto a seguir até o fim? E eu lhe disse: se a senhora me ajudar, me oferecer o amparo da misericórdia e da caridade, eu serei fiel o mais possível que me esteja ao alcance. Ela então apresentou-me um poema através de uma haste de uma rosa, que à ponta tinha um botão cerrado. Colocou no sentido transversal do livro, e eu fiquei olhando aquele botão de rosa vermelha, e ele lentamente se foi abrindo até estoar numa rosa imensa que praticamente tomou a capa do livro. E depois começou a murchar, a caírem as pétalas, ficando apenas a haste e os espinhos no seu dorso. E ela me disse: esta é a tua vida, a mediunidade, meu filho. É um caminho sem retorno, é uma ponte que pode ser de luz na direção do infinito, ou pode ser de tropeços no abismo do padecimento. Nunca te olvides que tu nasceste para servir. E mesmo quando tu não sirvas para nada, que permaneças servindo. És muito jovem, e eu quero te dizer que nós programamos para a tua vida 10 livros. E eu disse: mas como? Como eu os escreveria, já que meu tempo é tão escasso? Trabalho durante o dia, às noites experiências doutrinárias, atividade de socorro ao meu próximo. Ela disse: não te preocupes, Deus é o Pai da abundância. E passaram os anos, e lentamente eu atingi a meta, 10 livros. E no momento em que eu comemorava em silêncio o 10º livro de sua autoria, ela me apareceu e me disse: já que te foi tão fácil escrever o pensamento da imortalidade para consolar as almas, e primeiramente a tua alma, porque os médiuns devem receber para si mesmos, antes que para os outros, as lições de que se faz objeto. Nós vamos dizer-te que, se permaneceres fiel, escreveremos talvez umas 50 obras, porque tu és um espírito muito endividado. E é necessário resgatar pelo amor, resgatar pelo bem. E eu continuei. E quando completei o 50º livro, ela apareceu-me e disse: já que te é tão fácil escrever o pensamento dos teus irmãos maiores, escreverás e escreverás, enquanto nós cantaremos pela tua palavra a sinfonia inacabada do reino de Deus. Não desfaleças nunca. O desfalecimento não é somente fraqueza, é falta de confiança absoluta no Pai Celestial e do Divino Amigo. E os anos se dobraram suavemente, alguns de alegrias e dores, outros de dores e alegrias.
E quando eu completei a idade avançada de 90 anos, eu olhei para trás e ela me apareceu sorrindo e me disse: faça uma avaliação de quase um século de existência. Eu comecei a recordar quão pouco havia produzido a experiência de trabalhadores incansáveis do Evangelho, de almas que se entregaram como Sadhu Sundar Singh, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco Cândido Xavier, como milhões de anônimos que receberam as bênçãos do Evangelho e modificaram a sua rota. Então eu disse: minha irmã, quão pouco, como desperdicei o tempo em justificativas injustificáveis. Ela então, sorrindo, me disse: para aquele que trabalha, o último instante da vida, o último hausto, seja de glorificação de Deus no altar da consciência. E trabalha, 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 porque o Pai até hoje trabalha. E Ele, nosso amigo e benfeitor, também trabalha, ensinando-nos a lição do trabalho. E experimentei os desafios que a vida a todos nos propõe. Um momento de parada cardíaca, um momento de câncer, um momento longo de solidão, que somente a palavra dúlcida do Evangelho preencheu de alegria, trazendo-me a esta querida Curitiba para dizer-vos: vale a pena reflexionar no Evangelho de Jesus através do Espiritismo. As palavras alcaloradas da caridade. Quem é aquela jovem? Quem é aquela mulher? Aquela menina que acompanha a sua mãe? Eu sou a caridade. As palavras luminíferas de João, de Kardec, convidando-nos para a felicidade. Tende bom ânimo. Também chorei, também vi partirem meu pai, minha mãe, 12 irmãos desencarnados. E nesse momento em que olhava ontem na cidade de Ponta Grossa, ao público querido, percebi que aqueles que me ouviram há 70 anos, quando ali estive a primeira vez, com o nosso querido Guignone, falando para os pontagrossenses, eu dizia: meu Deus, aonde estão os amigos queridos de Ponta Grossa que eu conheci, almas generosas e nobres? E de imediato voltei-me para o auditório e havia uma fila dos desencarnados, amigos que me vieram saudar, evocando aqueles dias longínquos e perto de comunhão entre nós e os corações afáveis do Espiritismo. E agradeci-lhes quando o mundo espiritual vertia sobre o auditório pétalas perfumadas de rosas para anunciarem esta era nova que já começou. O milênio das luzes já começou, porque depois do Pantanal que estamos vencendo, vem o primeiro planalto, vem o segundo, até encontrarmos o terceiro céu do apóstolo Paulo e podermos dizer: ó Senhor, muito obrigado pelas dádivas com que me honras,
Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu me dou conta daqueles que não enxergam, e por eles eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, pela voz que nos permite escutar as maravilhas da natureza e entender na terra o cântico da beleza. Mas diante da minha audição, eu contacto os surdos e peço por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que alfabetiza, pela voz que alteia uma canção e teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta aflição, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que acariciam, mãos que aguardam, pelas mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos dos adeuses, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam a alma de um filho alheio, e pelos pés que me levam a caminhar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desesperados, e eu posso andar. Eu sei que na próxima reencarnação, depois desta expiação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter o lar. Não importa se é uma mansão, se é uma favela, se é uma estela, se é um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo, ou de irmão, alguém que me distenda a mão. Porque afinal de contas, é terrível viver na solidão, mas se eu não tiver ninguém para me amar, se eu não tiver ninguém para me acompanhar, eu te tenho a ti e te quero dizer obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.